tarde, gente. Como é que vocês estão nessa quarta-feira ensolarada? Espero que estejam todos bem, tá certo? E na nossa aula de português de hoje, nós vamos falar sobre sinônimo e antônimo e sinais de pontuação, certo? Então, bora lá. Vamos começar por sinônimo e antônimo. Sinônimos, palavras sendo igual ou aproximada. Exemplo, alegria, júbilo. Apresentou, antecipou. Casa, moradia, habitação. Carinho, ternura, afeto. Roubou, furtou. Grandes, vastas, amplas, extensas. Uso do sinônimo nas frases. Eu moro em Alto Alegre. Eu resido em Alto Alegre. O professor apareceu de repente. O professor surgiu de repente. Francisca quer muito passar no seletivo. Francisca deseja muito passar no seletivo. Ou seja, sinônimos são palavras parecidas, que uma palavra lembra a outra. Tá? E antônimos, palavras que têm significado oposto, o contrário. Exemplo, barulho, silêncio, bom, mal, certo, errado, doméstico, selvagem, magro, gordo, noturno, diurno. Uso de antônimo nas frases. Conheci uma senhora simpática. Conheci uma senhora antipática. O lutador é forte. O lutador é fraco. Meu irmão abriu a garrafa térmica. Meu irmão fechou a garrafa térmica. Pronto? Então, antônimo é a palavra, o contrário das palavras. Tá certo? Agora vamos ver os sinais de pontuação. Vamos começar com o ponto final. Indica o fim de uma frase ou fecho de um pensamento, com uma entoação de voz que marca uma pausa total. Colocam-me ainda nas abreviaturas: senhor, doutor, dom ou dona, vossa excelência e emitor, por minuto, por muito. Exemplo, o ferro é um dos metais mais úteis. Ponto final. 2 pontos somos usados antes de uma citação ou de uma enumeração. Exemplo 1. Lá diz o ditado, 2 pontos. Mais vale um vizinho à mão do que longe um irmão. Segundo, exemplo 2. Os principais deveres do homem para consigo são, 2 pontos. Conservar-se, instruir-se e melhorar-se. Tá? Então, bora lá. Agora, ó, ponto e vírgula. Usam-me para separar orações coordenadas. Obrigo a uma pausa, mas não término da frase. Por exemplo, o ar das montanhas é esplêndido para os doentes. Mas em Portugal, poucos podem aproveitá-lo, principalmente por falta de comodidades e boas estradas de acesso. Exemplo 2. Encontrei este meu amigo há anos, por uma tarde calma de agosto, ponto e vírgula, e nunca mais o vi. Vírgula. Separo os elementos das frases, marco uma pequena pausa. Por exemplo, o ouro, a prata, o ferro, o chumbo são metais. Ponto de exclamação. Estou presente quando se deseja exprimir surpresa, receio, admiração e etc. Por exemplo, oh, é horrível, não posso mais. Ponto de interrogação. Sirvo para fazer perguntas. Como te chamas? Quando Tia começa os vídeos, como estás? Né? Como vocês estão? É uma pergunta também, tá certo? Reticências agora, os 3 pontinhos. Indicamos que a frase está incompleta. Assinalamos uma hesitação ou pausa. Exemplo. Quem o feio ama? Queres então dizer? Ó, uma pausa longa. Ó. Usamos as reticências. Travessão. São utilizados nos diálogos para indicar a fala das personagens. Exemplo. O professor perguntou. 2 pontos. Travessão. Quem quer ler o texto? Aspas. Introduzimos palavras ou citações de um texto. Exemplo. Diz-me, abre aspas, diz-me com quem andas e direi as manhas
que tem, fecha aspas, disse Camões. Então, essa foi a nossa aula de português de hoje, tá certo? A atividade na folhinha ou no caderno, como a gente vem sempre fazendo. Beijão, até a próxima aula.